estão satisfeitos. Dizem que não. O que nós queremos não são 40%, são sim 100%. E ao demais, o que estão aqui a propor, como estão aqui a fazer recordar dos problemas já patentes na nossa área e nos fazem recordar que estamos a passar mal na nossa área. Assim sendo, vamos partir para a greve e aumentamos a responder à nossa necessidade. A pergunta que eu coloco em viva voz: o nosso governo, qual é a probabilidade do governo Daniel Chapo, qual é a probabilidade do atual governo pensar, repensar e dizer não, tem que sentar, conversar com os senhores e vou resolver esta situação que tanto lhes incomoda. Inicio mesmo com o Dr. Pangai, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Como é que avalia esta promessa do governo moçambicano de pagar o 13º salário? Aliás, primeiro tinha dito que ia pagar 40%, que é isto que está aqui a fazer, pagou de uma forma faseada e o último grupo poderá receber os que ainda não receberam hoje. Porém, a profissão de saúde estão em greve, mantêm em greve, querem os 100%, não 40%. Bom dia, Massango, bom dia, colega do painel, bom dia, telespectadores. É o seguinte, talvez nós precisamos de contextualizar o que está a acontecer em Moçambique. Neste momento, o Moçambique tem uma massa salarial, em termos das despesas que ele realiza, muito acima daquilo que é a arrecadação que tem estado a fazer. Então, no acordo que o governo moçambicano fez com o Fundo Monetário Internacional, é que Moçambique deve reduzir a massa salarial em 10% do produto interno bruto. Portanto, isso até 2028, como forma de poder garantir com que o país ele seja paulatinamente sustentável. E eis a razão que neste momento estamos a encontrar um pagamento parcelar no 13º vencimento. Isso tem muito a ver, neste caso, com as dificuldades financeiras devido à baixa de arrecadação de receitas públicas e a crise econômica que o país tem estado a enfrentar. Então, também tem a ver com o compromisso que o governo tem com o IFMI. Moçambique se comprometeu em reduzir gradualmente o pagamento do 10º salário até 2028. Quer dizer, se desta vez nós temos 40%, provavelmente no fim deste ano poderemos ter os 30%, porque esse é o compromisso que o governo comprometeu-se junto ao FMI para poder reduzir gradualmente o pagamento do 13º vencimento. E também temos a ver, tudo isso está fazendo para obter o equilíbrio orçamental, que a medida visa garantir o equilíbrio das finanças públicas e evitar o endividamento excessivo que o país tem estado a enfrentar. Então, acima de tudo, constatou-se que o país tem uma massa salarial extremamente elevada. E daí existe esse compromisso de poder reduzir essa massa salarial em 10% do produto interno bruto. Talvez isso seria lógico, de fato. Mas por que o país tem tanto dinheiro em termos de gasta muito dinheiro em salário? Nós, nos debates anteriores, já havíamos dito isso, de que o grande problema que está a acontecer aqui é o fato dos políticos que foram colocados em vários órgãos a receberem valores absurdos. E provavelmente, se reduzir esse número de improdutivos que estão nos diferentes órgãos, como as assembleias provinciais, assembleias municipais, provavelmente poderíamos reduzir de fato a massa salarial. Mas o que está a acontecer aqui é que o governo, no lugar de poder reduzir o número desses improdutivos, está a poder tocar aquilo que é a parte mais sensível
do funcionário público. Não é o funcionário público que deve reduzir o 13º vencimento gradualmente. Se este ano foi recebido 40%, próximo ano poderá reduzir para 30%, até 2028 provavelmente vai se extinguir o pagamento do 13º vencimento. Há essa pretensão? Existe essa pretensão, sim. Há um compromisso que o governo moçambicano comprometeu-se junto ao Fundo Monetário Internacional de poder reduzir gradualmente o valor do 13º vencimento até 2028. Então, mas no lugar do governo estar a poder tirar ou reduzir gradualmente o 13º vencimento, deveria estar a poder reduzir os membros das Assembleias Provinciais ou mesmo extinguir os membros das Assembleias Municipais e os valores que estão a pagar aos clubes de amigos. Aí poderia poupar bastante ou reduziria significativamente a massa salarial que nós temos. Porque todo aquele que puder começar a ver, analisar o que está-se a pagar a esses órgãos, é aquilo que está a sobrecarregar a massa salarial. E essa questão também da duplicação de instituições nas províncias. Secretário do Estado com sua equipe lá, governador da província com sua equipe, quase todos a realizar a mesma coisa, usurpando, não se vê efetivamente a fronteira das atribuições do secretário do Estado das do governador da província. Então, infelizmente, o governo não encontrou uma forma inteligente de poder reduzir a massa salarial. Está a pegar o elo mais fraco, de colocá-lo mais embaixo e deixar essa massa política, claro, nós entendemos porque disso, porque são esses políticos que definem na Assembleia da República aquilo que deve ser feito e, por conseguinte, estão lá sempre a defender seus interesses, mas os interesses da população, jamais eles estão na mesa. Ok. Iniciamos com o Dr. Pangai, passa-se o ilustre Hélio. Como é que avalia esta pretensão do governo? Aliás, não pretensão. O governo disse que ia pagar o 13º salário no 40% e de facto está a pagar, e hoje será o último dia, conforme prometeu, em concluir aquela outra fase dos colaboradores ou dos profissionais públicos que não tiveram esse 40% do 13º salário. Porém, nós tivemos os profissionais de saúde que logo a priori distanciaram. Só nós não queremos simplesmente 40%, queremos 100%, pese embora os mesmos já começaram a receber e alguns também vão receber esta parte dos 40%. E ouvindo que o governo não vai recuar, o governo não vai a eles dar 100%, decidiram dar aqui mais 30 dias de greve, proporcionar aos moçambicanos mais 30 dias de greve. A pergunta que coloco a ilustre Hélio: é justa esta posição dos profissionais de saúde? Este pensamento do governo de manter-se firme em dizer que vamos tratar os filhos de igual por igual, nós não temos recursos, não temos dinheiro, o vosso salário é fruto da produção. Se o país produzir o suficiente, vamos dar 100%. Se produzimos não o suficiente, vamos dar a margem proporcional à nossa produção. Como é que avalia? Primeiro, agradecer pela oportunidade que me concedida. Saudar a Cima Sango, saudar ao Dr. Pangai, saudar a todos aqueles que se encontram lá em casa e também todos aqueles que fazem possível este programa. A pergunta é: como é que Moçambique chegou a esse estágio? Por que nós estamos a este nível, onde os demais países a nível da região austral vão mostrando aqui sinais de crescimento naquilo que é a produção, naquilo que é o produto interno bruto, que é o próprio PIB. Hoje temos que pedir a alguém para vir gerir a nossa casa. Olha o que é isso. Uma casa onde tem todos os membros. Uma casa onde tem pai, tem mãe, tem filhos. Até se calhar tem netos e bisnetos dentro desta casa. Mas mesmo assim, toda esta família nuclear não consegue se encontrar, discutir aquilo que são os seus problemas domésticos para juntos conseguirem ter aqui um espaço, uma lufada de ar fresco que vem tirando paz
esta determinada família. De tal maneira que nós temos que pedir o vizinho que venha se intrometer dentro daquilo que são assuntos inerentes a uma determinada família. E este mesmo vizinho acaba entrando em lugares sagrados dentro de uma casa, que é o quarto dos progenitores, que é o quarto de papá e de mamã. O que estou tentando dizer aqui é: por que é que o FMI, porque o FMI, quando entrou aqui neste país, entrou como quem diz que nós queremos ajudar naquilo que é o orçamento do Estado, queremos ajudar naquilo que é o programa de desenvolvimento do país. Mas hoje o FMI já não está somente a ajudar, mas está a determinar aquilo que tem que ser feito dentro do nosso próprio país. A pergunta é: onde é que estão os ditos homens letrados? Onde é que estão os homens que durante muitos anos foram à faculdade, fizeram licenciatura, mestrado e doutoramento? Onde é que estão os setores de inteligência neste país? Onde é que está o governo? Onde é que estão os políticos? Onde é que está a Assembleia da República? Onde é que está aquilo que é a intelectualidade que este país tem para conseguir tirar Moçambique da linha vermelha que se encontra? Porque é inaceitável que apareça alguém e venha determinar as linhas mestres que eu, como dono de casa, estou presente juntamente com a minha esposa, que podemos sim gerir aquilo que é o nosso budget mensal que nós temos ganho numa instituição que nos paga um salário. Nós temos que juntar e procurar saber quais são as prioridades, onde temos que atacar, o que temos que fazer, o que podemos ter como visão para ampliar aquilo que é a nossa renda. Mas, infelizmente, nós temos que pedir uma mão que venha se estender para fazer magia. Mas tem uma resposta. Qual é que é a resposta? É simples e direta. É a corrupção. A corrupção é um cancro que vai sistematicamente afundar o país. O país, enquanto não tiver uma posição de onde pretende chegar em termos de metas, infelizmente, nós ainda estamos a ver um ensaio daquilo que pode ser um hipotecar de Moçambique. Porque num mundo como este em que nós vivemos, onde os países vão se isolando, os países vão procurar do seu jeito ter uma autossuficiência, uma autoprodução para conseguir gerir os seus e conseguir fazer com que este mesmo país venha a crescer, não vai ser este mesmo país que vai ter que olhar para ti e ter que voltar novamente a tirar aquilo que procura gerir para dar a si, que você também pode muito bem transformar aquilo que é a riqueza natural que tu tens em bem-estar. Porque o setor humano, os recursos humanos, é imprescindível para o crescimento socioeconômico de um país. Enquanto Moçambique não olhar para o homem como a ferramenta determinante para cultivar este país, quando falo de cultivar, falo de vários setores de saber, onde pode-se explorar, onde pode-se colocar lá o homem para catapultar aquilo que é a economia e fazer uma distribuição equitativa. Infelizmente, nós estaremos numa situação sempre de mendicidade na haste internacional. O que Moçambique está a fazer é pura e simplesmente diminuir aquilo que é a sua imagem na haste internacional. O que Moçambique está a fazer é manchar a soberania deste país e manchar os próprios moçambicanos, porque nós temos todos os recursos possíveis para que Moçambique seja um destino para várias outras nacionalidades. Hoje, se Moçambique estivesse muito bem alinhado naquilo que são as suas políticas, podemos nós acreditar que vários países da Interlândia, países como a África do Sul, se calhar países como Suazilândia, países como Lesoto, como Botsuana, estariam esses indivíduos a emigrar para Moçambique à procura de uma melhor oportunidade de trabalho, de emprego. Porque nós temos tudo ao nosso favor para que sejamos invejados a este nível. Mas porque aqueles senhores que estão em frente dos destinos deste país, infelizmente, não têm uma ideia proativa. Porque há um exemplo claro aqui do continente americano, deste país denominado El Salvador, o presidente Nayib Bukele. O Nayib Bukele está a fazer um trabalho extraordinário. Mas qual é o segredo de El Salvador? O segredo de El Salvador é, na tomada de posse do Nayib Bukele, foi exatamente fechar as torneiras dos corruptos. Foi trabalhar com a corrupção, porque
A corrupção, ela é uma torneira paralela à torneira do Estado moçambicano. Enquanto a torneira do Estado moçambicano estaria a canalizar o dinheiro para o tesouro, a corrupção, ela é uma torneira que canaliza o dinheiro para o bolso das pessoas. E infelizmente o Estado moçambicano, fazendo aqui uma comparação, temos mais indivíduos preocupados em encher os bolsos do que fazer com que a economia deste país ela seja saudável. Há muito dinheiro a circular fora do circuito financeiro e não temos como termos resultados credíveis, sermos um país referência, enquanto não estamos a conseguir monitorar aquilo que são os serviços básicos e essenciais dentro deste país. Naturalmente que a questão do 13º salário vai ser uma miragem, porque está claro, com estas políticas que nós temos, não temos como, porque o dinheiro não é uma mágica, o dinheiro produz, e se produz o dinheiro, nós temos que ter uma fonte de produção. O nosso produto interno bruto, praticamente, ele é inexistente, ele não existe, e se não existe, é quase que impossível. Nós temos que ter um tesouro, temos que ter aqui um programa, não é, de governação sustentável, se nós não temos uma dependência. E temos que compreender que o Fundo Monetário Internacional não está preocupado em querer ver Moçambique e a África alegre. Não existe nenhum agiota, eu tenho dito isso, que o Fundo Monetário Internacional equipara-se a um agiota, mas é um agiota legalizado, é um agiota que os demais outros países já legitimaram e é subejamente conhecido como indivíduos que vão para financiar projetos de Estado. Mas já compreender aqui uma coisa, o Fundo Monetário Internacional não apanha dinheiro. Existem investidores que injetam dinheiro neste Fundo Monetário Internacional e este dinheiro deve voltar. E se esse dinheiro não voltar, há que haver aqui uma correção, há que haver aqui aquilo que é um input do ponto de vista de compulsão para que haja aqui uma responsabilidade. Por isso que o Fundo Monetário Internacional hoje não está a querer entrar pura e simplesmente com dinheiro, está a questionar como é que vocês estão a gerir aquilo que é a máquina administrativa do Estado moçambicano. Olha, num país onde a produção é 100% e no 100%, 80% é a massa salarial. O que é a massa salarial? É o agregado de instituições que têm como pagamento de salários. E a folha salarial é aquilo que cada indivíduo tem final do mês, quando a instituição paga-lhe o salário. Então, quando faz este agregado das folhas salariais, apanhamos aquilo que é a massa salarial. Ela é muito grande, quer dizer, estamos, ao invés de pegarmos este dinheiro e aplicar na terra, e investir no saber, investir em instituições que vão nos libertar mais tarde do FMI, nós estamos a pagar salário. Estar a pagar salário chorudos, isto não vai aliviar aquilo que é a bagagem, aquilo que é o peso que Moçambique hoje está a carregar. É preciso que hajam aqui políticas assertivas que realmente vão de encontro com aquilo que são as necessidades. Porque tu não podes pedir um empréstimo ao FMI, por exemplo, ou pedir um empréstimo a uma instituição bancária, por exemplo, para fazer uma festa, é um exemplo. Tu não podes ir pedir um empréstimo para fazer aquilo que é um noivado, não é inteligente. Se nós vamos fazer um empréstimo, nós temos que pôr uma coisa na consciência. Eu não posso viver de empréstimo. O que eu tenho que fazer para sair do empréstimo? Então eu tenho que investir. Então, neste caso, o Estado deve investir seriamente naquilo que são os recursos humanos. Estou a falar naquilo que é a nossa educação. Se nós não olharmos para a educação como um investimento, infelizmente teremos aqui pessoas formadas, mas sem qualidade. Hoje, a gente tem visto nas faculdades, nas universidades, que a ideia não é vender o conhecimento, mas sim é vender o certificado. Por isso que nós temos tanta gente que é licenciada, é mestrada, mas não tem capacidade de fazer, não tem capacidade de refletir, não tem capacidade proativa. Por quê? Porque este indivíduo está limitado somente em ter um documento, mas não consegue justificar este próprio documento. E isto tem um preço muito alto, porque vamos ver em tudo que é canto neste país. Nós temos faculdades, temos universidades,
universidades. A pergunta é, onde é que estão esses licenciados para ajudar o país a sair desta imundície financeira que Moçambique se encontra? Não vais encontrar nenhum. Por quê? Porque não há qualidade muitas das vezes. E os políticos muito bem sabem disso. Enquanto nós não investirmos na educação, infelizmente, nós não teremos aqui pessoas capazes de fazer face àquilo que são os desafios. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos indivíduos aqui, eles sentem-se felizes porque os seus bolsos têm lá muito dinheiro. Olhemos, por exemplo, o setor privado do Estado moçambicano. O setor privado do Estado moçambicano tem sido aqui um parasita que tem tirado aquilo que são os valores do cofre do Estado moçambicano, mas são lugares improdutivos. Nós temos, por exemplo, a LAM. O que está a fazer a LAM? Se for já fazer aqui um rácio entre produção da LAM e aquilo que tem como salários, vais perceber que não, a LAM não produz para pagar salários chorudos como tem pago os seus colaboradores. Então, estamos a dizer que é uma instituição que, infelizmente, ela foi enterrada. Vamos para o EMOS. EMOS é a mesmíssima coisa. Vamos, por exemplo, para a TMCL. TMCL é aquilo que todos os moçambicanos sabem o que aconteceu com esta empresa que hoje estaria a brilhar, provavelmente poderia estar, se calhar, além fronteira. Quer dizer, temos aqui aquilo que é EDM e temos aquilo que é CFM e temos aquilo que é a hidroelétrica de Cahora Bassa, que, infelizmente, vão ser essas instituições do aparelho do Estado que ficam sacrificadas para fechar lacunas de instituições parasitas que lá existem. O Estado moçambicano tinha dinheiro, é justo e paga os 40% ou mesmo está a cumprir com essa orientação que estava aqui a fazer menção? Olha, não é justo que o Estado moçambicano pague 40%, nem 50%. É justo que o Estado moçambicano pague 100% daquilo que é o 13º salário. Mas aqui eu disse uma coisa aqui não menos importante. Enquanto aqueles senhores não sentirem a dor do povo, infelizmente, eles vão melhorar a situação deste país. Nós temos aqui indivíduos que estão a governar o país, mas não carregam o espírito do nacionalismo, não carregam o espírito da empatia, porque uma das coisas que o dirigente deve ter é o coração. Ele tem que ter aquilo que é a dor do próximo, porque se o dirigente não se coloca na posição do outro, dificilmente nós vamos ter aquilo que são soluções. Tu tens tudo aqui, Massango, para dar aqui, se calhar até 150% aos colaboradores. O que é que tu não tens neste país? Tu tens recursos marinhos por excesso, tens recursos naturais por excesso, tens recursos florestais por excesso. O que é que está a faltar no país? Tu tens uma terra enorme. Tu tens aquilo que é o mar, estás numa zona costeira aqui muito rica. Tu tens o espaço, tens tudo para capitalizar dinheiro para este país, para construir infraestrutura, estradas, pagar salários, termos hospitais de qualidade, termos funcionários no aparelho do Estado com salários a tempo e hora. Tu tens tudo. Mas o que está a acontecer aqui é que, infelizmente, o xadrez ele não está sendo muito bem desenhado. Aliás, é um propósito com que este xadrez não seja alinhado exatamente para dilapidar e dilacerar aquilo que é o aparelho do Estado. Muito obrigado. Doutor Pangai, dizia aqui que está-se a cumprir uma agenda. Ele nos trouxe aqui, fez aqui relação de algumas empresas que provavelmente há dinheiro que não compensa a própria produtividade das próprias empresas. A pergunta que colocou o ilustre Pangai é a forma faseada que o Estado está aqui a dar os profissionais públicos, o seu 13º salário, não nos reflete aqui, não nos revela que o Estado não tem dinheiro, ou mesmo ainda continua acreditando que o Estado está aqui a cumprir orientações do FMI? Nós podemos avaliar de tipo de indústria ou setores produtivos que eventualmente o país possa ter e estar a produzir dinheiro. Não temos. Os salários que nós estamos a receber, maioritariamente, advêm desses valores que são emprestados ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial. Porque para nós podermos avaliar se o país tem dinheiro ou não, temos que ver quantas indústrias que o país tem que estejam a funcionar. E outra coisa, temos que ver que
as multinacionais que estão aqui no país assinaram contratos absurdos com os governos anteriores. Razão pela qual se falou, colocou como desafio Daniel Chapo de guia, tanto coisa, renegociar os contratos. Está a ver, por exemplo, a Queimare, que está a explorar areias pesadas de Moma, a pagar 1% ao governo moçambicano. E agora o governo está a tentar renegociar o contrato com eles para pelo menos passar para 2,5%, e já estão aí a ameaçar o governo de entrar na arbitragem internacional, meter queixa nos tribunais internacionais e poder coisa. Não, os contratos assinados foram de 1% e eles não querem, neste momento, que o governo passe para 2,5%. Mas mesmo 2,5%, o que seria isto? Então, se nós temos aquelas empresas que estão a explorar nossos recursos a poder pagar como imposto 1%, 2%, e depois a nossa indústria toda ela falida. Nessa última semana, vimos a última empresa teste, a Testáfrica, a declarar a falência total, a dizer que já não há como poder recuperar aquela fábrica. E mostrou ali aquele monstro da Testáfrica na presença do presidente do município de Chimoio e o próprio proprietário. Foi pena aquilo, assistir àquela cerimônia de despedida, dizer que tudo foi feito para poder ver se Testáfrica podia retomar mais as possibilidades goraram. Então, onde é que o país efetivamente vai buscar dinheiro para poder pagar nisso? Tendo em conta que as multinacionais quase nada estão a contribuir para o país, são essas percentagens de 1%, 2%. A indústria nacional, toda ela foi escangalhada. Não existe de fato. E como isso não bastasse, pega-se valores emprestados do Banco Mundial, FMI, estar a sustentar uma máquina administrativa bastante pesada do país. A democracia que neste momento está a seguir o país, um país que não tem dinheiro, deveria ter sido refletida. O país não tem como poder estar a pagar, a sustentar a massa salarial dessa máquina democrática que foi instalada no país. E imagine, por exemplo, se as próximas eleições irem até as eleições distritais. Termos novamente assembleias distritais com mais outro grande número de improdutivos a serem pagos em todos os distritos. E já temos essa massa salarial nas assembleias provinciais, nas assembleias municipais. Não há como este país poder sustentar esse tipo de descentralização que o país tem neste momento. Era preciso que o país pudesse repensar. Vamos parar com isto ou ficamos apenas com a Assembleia da República? Essa não pode ser extinguida. Vamos ficar apenas com a Assembleia da República. Vamos acabar com essa história das Assembleias Provinciais. Para podermos reduzir efetivamente. Não há dinheiro neste momento para pagar essa gente toda. Não há dinheiro. E também o que esses senhores estão a trazer como valor acrescentado à sociedade moçambicana? Quase nada. É pura simplesmente montar uma estrutura para poder estar a gastar o erário público que não tem. Então, está claro aqui de que o governo não está em condições neste momento de poder pagar o 13º, precisamente por causa dessa máquina administrativa que foi montada nesses improdutivos das assembleias provinciais e das assembleias municipais. Para além disso, os valores que estão a ser distribuídos entre os partidos, tendo em conta que é um país que não produz. Então, é essa situação que o país encontra. A saída disso é essa que estamos a referir aqui. Cortar esse processo de descentralização por algum período. E, para além disso, o colega aqui estava a perguntar onde estão os intelectuais. Os intelectuais estão marginalizados. Esse país tem intelectuais, sim, mas não estão no governo. E os poucos intelectuais que entram no governo mergulham-se na lama da ideologia dos partidos.
e a partir dali tornam-se burros. Deixam de ser, desculpa a expressão, mas isso é verdade. Há intelectuais que... Os poucos intelectuais que entram na governação, eles mergulham-se na lama da ideologia e deixam completamente aquilo que eles aprenderam. Razão pela qual estamos a dizer, e são poucos. Quem está neste momento a sustentar o país é a geração dos antigos combatentes e a geração de 8 de março. São eles que estão a girar nos poderes políticos, econômicos, sociais, são eles que estão lá. E nunca eles saem. Se você for a ver, só estão a girar de um ponto para o outro. São dessa geração. E é essa geração que está ali a manipular a todos aqueles. Muitas das vezes, os tais intelectuais também, quando sentem-se sufocados, acabam aceitando isso, estar a assumir um lugar, mas na verdade que ele não aplica os seus conhecimentos. Pura simplesmente para também poder alimentar a sua família, porque se ele contradiz com o regime, praticamente ele é encostado e morre de fome. Infelizmente, é a situação que está acontecendo aqui. Não é porque o país de fato não tem intelectuais. Esse país tem muitos intelectuais, mas esses ali não estão neste momento no governo. Aqueles que têm ideias próprias não são chamados do governo. Mas aqueles que aceitam mergulhar-se na lama da ideologia, eles estão lá, estão ao serviço dos antigos combatentes e da geração 8 de março. Doutor Pangai, só mesmo para tentar perceber aqui, respondia aqui ao Nhantum que existem intelectuais. Esses intelectuais depois entram, agarram-se à ideologia e tornam-se desprovidos de conhecimento ou tornam-se burros, o termo que usou aqui o Dr. Pangai. A pergunta é, esses intelectuais, antes de estar no governo, agregam algum valor para o país, e depois, quando entram no governo, ficam sem nada para agregar no país, ou mesmo, se essa for a resposta que sim, a pergunta é, o que nos garante que os outros que não estão no governo neste momento, assim que forem entrar, não vão também ser engolidos pela ideologia? Depende muito da idoneidade de cada um. E por que esses intelectuais estão fora até hoje? Porque descobriram que chamando a eles nunca vão poder aceitar a entrar na lixeira onde eles pretendem sempre meter. Razão pela qual não os chamam. Eles só chamam, primeiro preparam esses intelectuais para serem os lambecuecas da Frelimo. E quando eles aceitarem lambecuecas da Frelimo, a partir dali, eles estão lá. Todos aqueles que conseguem notar sujeira das cuecas da Frelimo, eles não entram lá, não aceitam ir lamber essas cuecas e ficam de fora. É nesse contexto que precisa-se, neste momento aqui, o país ele dê oportunidade a todos os moçambicanos, por forma a que possam emprestar as suas competências para tirar dessa lama que o país se mergulhou. O país tem intelectuais, sim. O país tem capacidade, tem recursos humanos para poder alavancar este país. Basta apenas o regime entender, dar oportunidade a essa massa trabalhadora, a esses intelectuais. Eles vão muito bem emprestar as suas capacidades para poder conseguir alavancar este país. Como além de criticar, nós também procuramos aqui trazer solução. Além de chacotar alguns assuntos, procuramos trazer solução. Se eu desafiasse aqui o Dr. Marcelino a pegar alguns intelectuais que estão na praça, colocá-los cada um de acordo com o setor que acha que este podia dar o seu melhor e ia mudar o país. Consegue-nos aqui trazer aqui pelo menos um leque de 5 intelectuais que colocaram em alguns setores-chave pode fazer diferente do nosso país e depois também nos trazer aqui alguns intelectuais que estão no setor-chave e que nesse momento não estão a fazer nada no país? Olha, várias vezes Lourenço do Rosário, o chanceler da Universidade Politécnica, tem estado a dar uma maior contribuição. Lembra-se daquelas vezes que até foi lá nas montes de Gorongosa ir buscar o Jacama. Procurou todas as formas, Lourenço do Rosário, para poder contribuir e dar seu parecer. E foi chamado várias vezes para que ele possa dar o seu contributo. Várias propostas foram feitas,
Não só Lourenço do Rosário, temos o Tui, Em que que é um área grande intelectual que podemos local? alavancou a UP na altura. A UP, para se estender em todas as províncias, foi em face do Tui. E dentre vários outros temos aqui. Temos, por exemplo, o antigo ministro da Saúde, não é? O Ivo Garrido. É um indivíduo com pé no lugar. Temos vários indivíduos. Ivo Garrido mostrou como que ele podia organizar o setor da saúde. Mas porque não se queria que o Ministério da Saúde ficasse organizado, levaram ele à marginalidade. Dentre vários outros intelectuais que este país possui, que muito bem poderiam contribuir. São vários anônimos. Os jovens que estão nos dias de hoje. Temos muitos jovens hoje. Aqueles que estão... Se você chega no Estrela Vermelha, as inovações que aqueles jovens estão a fazer no Estrela Vermelha, são indivíduos capazes de alavancar a produção. Se eles tivessem oportunidade de entrar nessas grandes empresas, como a Eletricidade de Moçambique, HCB, ENH, sei lá o quê. E quem estão nessas empresas? São filhos dos dirigentes, filhos dos antigos combatentes e filhos da geração 8 de março, que muitas das vezes eles nem estudaram, nem têm competência para o efeito. Mas os jovens com competência estão ali, no Estrela. Olha, a Estrela é uma indústria grande que está ali. Temos ali recursos humanos impecáveis, mas que não estão sendo aproveitados. Então, são esses. Se o governo quisesse, vai no Estrela Vermelha, pegue jovem e meta-os na Estado de Moçambique, coloque-os na ENH, coloque-os na HCB, coloque nas grandes empresas e ressache a maior parte da massa que está nessas instituições, que hoje não estão a trazer valor acrescentado para o país, não é? Mesmo no Ministério da Agricultura, temos jovens formados que poderiam muito bem alavancar a agricultura e trazer a segurança alimentar deste país, mas estão sendo ignorados. Então, Massango, perceba que este país tem quadros, mas esses quadros não estão sendo usados. Ok, muito certo. Ilustre Hélio, vamos passar para outro tema. Na conversa do presidente Nunes, quando os ruandeses vieram ao nosso país, diferente de outras forças que vieram nos apoiar, muitas vozes levantaram-se, apontaram um dedo, queriam saber o que é que estava por detrás desta relação entre o Kagame e o Filipe Nunes, na altura o ex-presidente da República. Hoje, Ruanda diz que poderá despedir-se de Moçambique caso não receba esse financiamento da EUA, da União Europeia, CQM. A pergunta que eu coloco ao ilustre CQM, Hélio, como é que